Graça e paz, sejam muito bem-vindas. Seja bem-vinda você também que está aí em casa assistindo, ou está no trabalho, né? Ou está no carro assistindo pelo celular. Seja muito bem-vinda a essa noite, e eu acredito que hoje é uma noite muito especial, né? Durante essa semana, a equipe, né, durante essa semana, na outra também, a equipe do Ministério Bela, que é um ministério de mulheres daqui da PIB, trabalhou, preparou, nós conversamos, né, no nosso grupo lá, e nós compartilhamos coisas que Deus já estava fazendo em nós, primeiro, da equipe, né? Esse tema, ele é tão forte que ele é invencível. É o tema que mexeu muito, falou muito com a gente durante essa semana, né? Deus deu sonhos, Deus deu alguém para revelar e interpretar o sonho, Deus deu palavra, Deus fez grandes coisas com a nossa equipe durante essa semana, antes do nosso encontro. Então, eu acredito que você também tem algo muito bom para receber da parte de Deus. Eu acredito. E eu acredito também que essa é uma noite memorável para todas nós. Porque, primeiro, Ele está aqui, o invencível sobre todas as coisas, né? E também nós, porque nós somos invencíveis nele. Amém? Então, nós vamos conversar hoje sobre esse tema invencível. Eu fiz uma live, né, durante a semana. Muito obrigado para quem acompanhou lá, compartilhou. Quero agradecer a você, né, que nos acompanhou ali. E ali a gente já conversou sobre alguma coisa, né? A gente conversou sobre algumas questões da nossa vida e que a gente precisa ser invencível, né? Nós também conversamos também sobre, vocês responderam uma enquete, né? O que vinha à mente de vocês quando vocês pensaram nessa palavra invencível? Invencível. Algumas pessoas disseram inabalável, maravilhoso, né? Corajosa. Outras pessoas disseram, vem à minha mente Deus, quando se fala invencível, né? Outras falaram, poderosa, olha só. Então, cada uma tinha uma palavra que Deus já tocou no seu coração sobre esse termo, essa palavra invencível. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos mais do que vencedoras. Amém? Nós somos mais do que vencedoras. Eu e você somos mais do que vencedoras. Nós estamos aqui porque Ele, Jesus, o invencível, o inabalável, Ele venceu por nós. E eu quero agradecer a Deus agora, eu quero tirar esse minutinho agora para agradecer a Deus pela minha vida. Queridas, eu estou aqui hoje falando com vocês, porque Deus guardou a minha vida. Eu quero agradecer ao meu esposo. Ele está lá em casa, preparando a janta para nós. Meu esposo é a mão de Deus, visível e palpável na minha vida. Eu quero agradecer as minhas filhas, porque as minhas filhas foram um amor derramado por Deus na minha vida. Visível e palpável. E por isso eu estou aqui. Um outro momento, eu vou compartilhar com vocês esse testemunho, mas eu quero, nesse primeiro momento em que eu estou aqui, dedicar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus, porque dele vem todas as coisas, e dele vai e volta para
volta todas as coisas. Tudo é dele. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Então eu quero dedicar honra, glória e louvor ao nome do Senhor. Que ele seja exaltado nesse momento, porque eu estou aqui. Amém? Muito bem. O apóstolo Paulo, então, diz que nós somos mais do que vencedores. Em todas as áreas da nossa vida, nós planejamos, nós colocamos alvos, sonhamos com um futuro invencível, né? Nós colocamos tudo à nossa frente e nós vamos planejando. Nós temos metas, nós temos sonhos. Você tem sonhos, você tem alvos, você tem metas, você gostaria de alcançar alguma coisa na sua vida, em cada área da sua vida. Esse ano foi uma verdadeira prova, não é? Esse ano foi muito atípico. Foi um ano em que nós fomos testados. Nós fomos testadas esse ano, né? Um ano de teste, uma verdadeira prova. A nossa integridade, o nosso caráter, eles estiveram em teste, né? Nós fomos testados. E aí foram revelados, né? O nosso caráter e a nossa integridade. Também foi revelada como está a nossa fé. Também foi provada e revelada quais são as nossas motivações para as coisas da vida. Também foi provado e revelado as nossas alianças. Quais eram sólidas e quais eram aquelas que precisavam ser fortificadas, né? Esse ano a nossa igreja foi o ano da aliança. Olha que coisa, né? E Deus deu isso para o pastor Cláudio, para trazer para a igreja, né, essa palavra profética que era o ano da aliança. Aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com a sua família. E esse ano nós somos testadas nisso, não fomos? Com a nossa aliança com Deus, nós somos testadas também na aliança com a família, e nós fomos testadas na aliança com a nossa igreja, não é? Todas nós fomos testadas durante esse ano. Bom, desses testes que nós passamos, virão frutos, virão as consequências, ou virão a colheita, virá a colheita, né? Então, destes testes estão vindo frutos, nós estamos começando a colher, não é? Esses são frutos visíveis e acessíveis. Nós vemos e nós temos acesso a ele, porque nós damos através daquilo que nós colocamos, né? Então, estes testes, eles revelarão o invencível, o inabalável, né? A convicção, a resistência, a resiliência e o poder, como nós acabamos de cantar. O poder. Tudo isso são frutos dos testes que nós passamos, né? Tudo isso revela também os testes da nossa vida. Então, diante destes frutos, nós temos, então, dos testes e dos frutos, nós temos os resultados. Esses resultados, né, vão refletir o quê? Na nossa vida. Diretamente na nossa vida. Todos os testes que você passou durante esse ano, tudo aquilo que você foi provada, estão vindo os resultados, os frutos, em cada área da sua vida. Em umas mais, em outras menos, né? Então, eu quero perguntar para você, qual a área da sua vida que você sente que poderia ter sido melhor? Nós perguntamos isso na live. Não sei se você respondeu, eu pedi para você, quem esteve assistindo, para poder anotar, né? Qual a área que você acha que poderia ter sido um pouquinho melhor durante este ano?
Nessa área, o que você deseja que mude, que seja transformado, né? O que tanto você almeja que mude na rota, no rumo da sua vida? O que você deseja? Eu sei que todas nós temos alguma coisa. Já veio alguma coisa na nossa mente, né? Que a gente gostaria que mudasse. Pode ser as finanças, pode ser a questão da saúde, pode ser um diagnóstico, pode ser o trabalho, pode ser a profissão, pode ser a família. Alguma coisa aí você já está pensando. Pode ser o relacionamento com Deus, pode ser o relacionamento quebrado que você teve durante esse ano, que você gostaria que mudasse a situação. Pode ser a sua saúde emocional, porque diante do que nós vivemos esse ano, muitas pessoas ficaram doentes emocionalmente, não é? Então, a nossa ação e a nossa reação às situações, às dificuldades, diz muito sobre o que está na nossa atitude mental, no nosso interior. Tudo começa aqui. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Você tem a mente de Cristo. Se aproprie dessa verdade. Se aproprie da verdade de que você tem a mente de Cristo. Porque você já foi transformada. Você já recebeu Jesus na sua vida. Então você já tem a mente dele em você. Através do seu Santo Espírito. E a Bíblia diz também em Provérbios 23:7, que assim como o homem pensa, assim ele é. Assim como você pensa de si, assim você é. Assim como você pensa das situações da sua vida, assim elas são. Aquilo que você pensa é o que é realidade. Quando nós pensamos, nós trazemos a realidade. Nós trazemos a existência. Nós, como muito apropriado a Camila disse, nós somos co-criadoras, juntamente com Deus. Somos co-criadoras com Ele. Então, assim como nós pensamos, aquilo que está na nossa mente, assim nós trazemos a realidade. É assim que funciona. O que você pensa é o que você é. Bom, isso é uma realidade meio dura, né? Já viu aquela piada do assim o que você come, assim você é, né? O que você come é o que você é. Na verdade, a realidade é que assim como eu penso, é o que eu sou. Né? O que você pensa sobre si mesma. Seja qual for a razão que impediu a gente de avançar esse ano, de alcançar nosso alvo, de frutificar, de multiplicar, de transformar, somos nós que temos influência sobre os resultados, sobre a direção da nossa vida. Somos nós. Porque nós é que pensamos sobre nós mesmos. E nós é que tomamos as decisões, agimos e reagimos. É importante a gente frisar que então o que eu penso sobre mim é fundamental para tomar as minhas decisões, agir, reagir, caminhar pela vida de uma maneira que eu seja invencível, de uma maneira que eu seja inabalável, de uma maneira que eu seja convicta, de uma maneira que eu seja aquela que resiste. Essa palavra invencível, quando eu fui ler, claro, no livro Invencível, da Lisa Bevere, foi o primeiro contato que eu tive com esse conceito, né, na sua raiz. Invencível significa realmente inabalável. Aquela que resiste.
aquela que é obstinada, ela está focada. Nada a distrai do seu caminho. Isso é ser invencível. Isso é ser invencível. A palavra invencível, ela vem, na verdade, do antigo hebraico, Adaman. Adaman é uma rocha. Muitas vezes na Bíblia, quando você acha a palavra rocha, na verdade é Adaman. É algo inquebrável, algo invencível. É uma rocha que não se quebra. É algo firme. Né? Então, vocês já conseguiram pensar sobre isso, refletir sobre essa palavra, e já conseguiram trazer isso para a vida de vocês. Sobre ser invencível. E tudo vai depender do que nós pensamos, de nós mesmas e das situações que estão à nossa frente. Aquelas situações e as decisões que nós precisamos tomar e precisamos enfrentar. Né? Eu li um livro chamado, durante a quarentena, Ative Seu Cérebro, da Caroline Leaf. Ela diz que os meus pensamentos se tornam realidade, material e palpável. De que forma? Através da transformação física do meu cérebro. Caroline Leaf é uma neurocientista, pesquisadora há mais de 30 anos, e ela pesquisa à luz da palavra de Deus, de como Deus nos criou, e ela, como cientista, fazendo suas pesquisas, fazendo os seus testes, ela então chega a essa conclusão de que a forma como o nosso cérebro foi criado, Deus criou o nosso cérebro para receber só coisas boas e positivas. Foi assim que Deus nos criou. Então, ela faz uma comparação, no livro dela tem imagens das ressonâncias que ela fez, as ressonâncias cerebrais, e tem as duas. Aquela daquele cérebro que é alimentado de coisas positivas e do cérebro que é alimentado de coisas tóxicas, coisas negativas. E a diferença morfológica é imensa. Eu já tinha ouvido falar que o músico tem um cérebro diferente. Para quem é músico, nós somos diferentes. Eu já tinha ouvido falar isso e realmente, cientificamente, está comprovado. Aliás, a música é uma inteligência cerebral. Olha que coisa. Tá vendo, meninas? Quem é da música aí? Né? É uma inteligência. É considerada uma das inteligências, a música. Então, Deus nos criou de uma forma para receber apenas coisas saudáveis, coisas boas, coisas que nos trazem alegria, prazer, motivação. Deus não nos criou para receber coisas tóxicas, pensamentos ruins, para sentimentos ruins. Deus não nos criou assim. Ele nos criou exatamente para receber só o que era de bom. Só o que é de bom. Você foi criada assim. E aí, assim como você pensa, a Bíblia diz, você é. Então, se eu pusesse você hoje num exame de ressonância magnética, colocasse o seu cérebro lá, a gente ia ver como é que o negócio está andando. Eu não sei quem se arriscaria, eu não quero nem saber. Né? A gente veria. Por quê? Porque nós trazemos os nossos pensamentos à realidade através da forma do nosso cérebro. Olha que coisa incrível. Quando eu li isso, eu fiquei, assim, muito surpresa, perplexa, do que seja isso. Né? Do que seja isso. Então, os pensamentos, na verdade, são produzidos por mim, não pelo meu cérebro.
Na verdade, eu penso e eu reajo e eu influencio através dos meus pensamentos o meu cérebro. Não é o contrário. Não é o cérebro que produz o pensamento. Não. Sou eu que dou forma ao meu cérebro através dos meus pensamentos. Eu gostaria que você refletisse bastante nisso. Porque nós, às vezes, nós temos um pensamento sobre nós e sobre as situações que não são os pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus são elevados. A Bíblia fala sobre isso. A visão de Deus sobre nós é ampla, é elevada, desde o princípio. Em Isaías 55:9 diz que, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, Deus tem um pensamento de nós e das situações que nós passamos muito mais alto, muito mais elevado. E se nós temos a mente de Cristo, é essa visão e esse pensamento que nós temos que buscar. Olha que coisa poderosa. E às vezes a gente acha que as situações são mais fortes do que nós, porque nós estamos olhando pelos nossos olhos. Nós estamos pensando através dos nossos filtros, os nossos próprios filtros. Né? No Salmo 139:15 diz que Deus observa você desde o momento em que você foi concebida. Essa palavra diz que você estava sendo formada em segredo. E Deus já te observava. Eu citei isso na live. Né? Você foi concebida por Deus. E você foi concebida para coisas boas. Para receber coisas boas. Para receber coisas saudáveis. Que te façam bem. Em Jeremias 39:11 diz que Deus tem planos, né, para nós de um futuro, para o nosso futuro, de nos fazer bem e não nos fazer mal. Então você foi criada para isso, para receber coisas boas e saudáveis. Derrotada, mas não vencida. Eu ouvi essa frase durante a semana, e então eu logo linkei com essa palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:8, que diz: somos derrubados, mas não destruídos. Aleluia! Nós enfrentamos às vezes as situações, nós somos derrubadas, mas nós não somos destruídas. A prova disso é que eu estou aqui hoje. Essa palavra que eu trago para vocês hoje não é só uma palavra de coisas, de conhecimentos, de leituras, de reflexão, de exercício, mas são palavras que elas provêm daquilo que eu experimentei também. Ela é vida, ela é viva. A Lisa Bever diz que nós podemos até cair, mas nós vamos cair nele e não fora dele. Nós podemos cair. Em algum momento, nós vamos cair. Mas vamos cair em Jesus e não fora de Jesus. Porque a nossa vida, assim, pode até ser derrotada, mas não vencida. Porque Jesus, quando estava na cruz, todos olhavam como derrota. Mas ao terceiro dia, ele mostrou a vitória, que ele era invencível. Ele foi crucificado, ele foi morto, mas ele ressuscitou. E nós precisamos crer e nos apropriar dessa palavra.
para a nossa vida, no dia a dia, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho. Né? Para o nosso trabalho. A transformação, ela começa quando nós reconhecemos os nossos próprios problemas e nós escolhemos viver a verdade. A gente precisa reconhecer. Eu preciso o quê? Reconhecer, eu erro. E eu erro nisso, nisso e nisso. Eu preciso melhorar nisso, nisso e nisso. Nós precisamos fazer isso. Esse é o começo da transformação daquilo que eu e você desejamos que seja transformado. O que você quer que seja transformado? Seu marido? Amém? Glória a Deus! O que você quer que seja transformado? Seu chefe, o seu patrão? Aleluia! O que você quer que seja transformado? A atmosfera da sua casa? Amém. O que você quer que seja transformado? O que você quer que seja... É a sua profissão? Você não está feliz com a sua profissão. Você quer mudar. Você quer que seja transformado isso. Mas você precisa reconhecer que você está errando em algo. E precisa identificar em que você está errando. Na parábola dos talentos, né, que está registrada lá nos evangelhos, nós temos um princípio poderoso que talvez você não se apropriou dele ainda. Cada uma de nós temos um talento, nós temos um recurso, uma semente. Cada uma de nós. Você não pode dizer assim, olha, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho recurso nenhum, eu não tenho semente nenhuma, eu não tenho habilidade nenhuma. Não, você tem. Porque a Bíblia diz que você recebeu. Através do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita. É Ele quem nos visita e nos dá. Então você já recebeu, está aí na sua mão. Né? Agora, o que você vai fazer com o que você está nas mãos? O que você tem feito com as suas habilidades, seus talentos, as sementes que Deus tem dado a você? O que você tem feito? Onde você está semeando? E como você está semeando essas sementes? Sabe? Tudo que Deus deu para nós foi dado, primeiro, para a nossa prosperidade. A nossa própria prosperidade. E quando eu falo prosperidade, sim, é financeira. Mas também a prosperidade de uma família feliz, a prosperidade de uma vida espiritual forte, de um relacionamento íntimo com Deus, a prosperidade intelectual, a prosperidade profissional. Deus deu para você essas habilidades que você tem aí nas suas mãos, para você prosperar. Amém? Deus deu para você. Deus deu para você prosperar. Então, abençoar também as pessoas que estão ao nosso redor. As habilidades, os talentos e tudo que Deus deu a você, também é para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Nós não temos que reter, nós temos que doar. Aliás, eu li isso na verdade eu li, não, eu ouvi uma ministração da da bispa Dirce Carvalho, e ela diz assim, olha, a sua prosperidade é no nível da sua doação. Então, o quanto você é próspero é revelado pela sua doação. Se você doa, você é próspero, porque é melhor dar do que receber. Né? Então, nós recebemos também essas bênçãos para abençoar as pessoas, mas também nós recebemos essas habilidades, esses talentos e essas sementes para a expansão do reino de Deus.
Foi Ele que te deu. Foi Ele que me deu. Tudo é dele e tudo volta para Ele. Então, aquilo que eu recebi também é para a expansão do reino de Deus. Aliás, esses princípios, né? Eles servem também quando você for fazer um pedido para Deus em oração. Você pensa, é para minha prosperidade? Vai me fazer bem? Vai? Vai abençoar as pessoas que estão à minha volta? Vai expandir o reino de Deus? E por último, vai glorificar o nome de Deus o que eu estou pedindo? Se o pedido que você está fazendo a Deus cumprirem esses requisitos, você recebe. Porque Deus diz o quê? Pede e recebereis. Então nós devemos pedir com o coração de Deus, com a visão de Deus. Então, pensa aí, o que você tem aí? O que você recebeu? Shawn Boltz, no livro dele, A Economia do Céu, ele disse que pobreza significa improdutividade. Quando eu li essa frase, uau! Pobreza é sinônimo de improdutividade. Significa que nós não estamos multiplicando as sementes que nós estamos na nossa mão. Eu não estou falando da pobreza que é feita e criada por flagelos. Não estou falando dessa pobreza. Por guerras. Não é essa pobreza que eu estou falando. Por epidemias. Não. Eu estou falando da pobreza de você não conseguir prosperar para ter para ter liberdade. Toda vez que você quer alguma coisa, alcançar alguma coisa, você diz assim, eu não tenho. Eu não posso. Eu não consigo. Isso é pobreza. Você, se fizer isso, é como aquele servo que recebeu o talento e enterrou. Sabe? Mas a palavra de Deus é tão forte que ela diz assim que daquele que tem muito, sobre o muito será colocado. E aquele que tem pouco, até o pouco que ele tem lhe será tirado. Não é forte? Por que a palavra de Deus diz isso? Porque às vezes nós desconsideramos, nós não damos o devido valor a coisas pequenas. Ou aquilo que nós enxergamos como pequenos. Então nós enterramos com medo de perder. Porque é pouco. Mas a semente que você recebeu aí, a sua habilidade, é para ser multiplicada. As suas finanças, geralmente a gente fala isso, não tenho. Não tenho. Não adianta. E o mês que vem também não tenho. E o outro mês também não tenho. Como é que você vai multiplicar a sua finança? Como é que você vai multiplicar aquilo que você recebe? Primeiro, honrando o Senhor com o seu dízimo. Não tem outra. Ah, mas não sei o que do Velho Testamento, do Novo... Não. Bíblia é Bíblia, palavra do Senhor é palavra do Senhor. Ponto. Dê lá seu dízimo. Para começar. Porque isso diz para nós dizemos para nós mesmos, quando nós damos o dízimo, que foi de Deus que nós recebemos. E se nós recebemos, seremos o quê? Sustentadas. Até o fim. Então, nós temos aquele pouco, damos o nosso dízimo, e depois disso, o que nós fazemos? Eu vi também assim, o pobre recebe, gasta e investe o que sobra. O rico recebe, investe e gasta o que sobra. Isso é equilíbrio. Nós precisamos pensar sobre isso.
Nós estamos num tempo muito especial e eu acredito aqui que Deus vai levantar mulheres aqui e vai dar a mulheres aqui coisas de prosperidade. De prosperidade. De vencer, de ser invencível, de avançar, de alcançar, de multiplicar, frutificar. Tem alguém aqui que Deus já levantou para isso. Ele já escolheu, Ele já está olhando para você. E Ele está esperando que você valorize aquilo que Ele deu na sua mão. Seja a semente que for, seja uma, seja duas, seja três. Você vai multiplicar e Deus te dará prosperidade. Então, eu preciso desafiar você a ser transformada por uma renovação da sua mente. Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só assim que a gente vai experimentar Deus, com uma mente renovada. A própria palavra fala isso, diz isso. Né? Se deixem transformar. Se deixem transformar. Para que vocês tenham uma mente renovada. E que vocês experimentem. Né? Então, nós vamos conversar hoje sobre o que pode te impedir de avançar. Primeiro é a vergonha. A vergonha. Quem nunca sentiu vergonha? Quem nunca sentiu vergonha? Né? A vergonha. A vergonha foi a primeira reação de Adão e Eva, depois do pecado. Não foi? A Bíblia diz lá em Gênesis 3:7 que eles costuraram folhas de figueira para se cobrirem, quando eles perceberam que estavam nus. Foi a primeira reação, o primeiro sentimento de Adão e Eva. Eles se sentiram indignos e não merecedores de estar um diante do outro. Eles sentiram vergonha. E o que é a vergonha? Tem um vídeo da Brené Brown, você pode procurar lá no YouTube, está lá. Chama O Poder da Vulnerabilidade. Procura lá no YouTube, da Brené Brown. Ela diz ali que a vergonha diz respeito à conexão com outro ser humano. Então, a vergonha é: não sou boa o suficiente. Não faço bem o suficiente. Não sou magra o suficiente. Não sou bonita o suficiente. Não falo bem o suficiente. A questão é, a base da vergonha é o fator não sou X suficiente. Há alguma coisa a gente acha que nós estamos abaixo. E que nós não vamos ser aceitas. Nós não vamos nos conectar com a outra pessoa. A base disso tudo é a vulnerabilidade. Ninguém gosta de estar vulnerável. Porque vulnerabilidade é o quê? Exposição. Né? É exposição. A gente não quer ser visto. E a gente precisa se permitir ser visto. Realmente vistos. Ser expostos. Né? Ser invencível é ter convicção sobre a verdade de Deus, sobre merecimento, amor e pertencimento. Isso é ser invencível. Mesmo após a desobediência de Adão e Eva, Deus não deixou de visitá-los. É ou não é? Deus não deixou de visitá-los. O Deus onisciente, Ele já sabia do pecado de Adão e Eva, ainda assim foi ao encontro deles. Essa é a visão de Deus para com a gente, para com você. Ele já sabe. Não precisa se esconder, não precisa fazer uma folha e se cobrir. Ele já sabe. Essa é a visão de Deus, não interessa
O que você fez de errado? Eu estou aqui. Eu vou ao seu encontro. Eu estou à sua disposição. Sabe? E a gente vai acreditando mais nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. Parece que a gente tem um problema com isso. Então, mesmo diante do erro, Deus estava disposto a continuar a sua conexão com Adão e Eva. Mesmo depois dos nossos erros, Deus está disposto. Né? Deus em Jesus fez uma obra redentora em nós, para nos livrar da vergonha. Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fixos em Jesus, suportou a cruz, não é? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E assentou-se à direita de Deus. Despreze a vergonha. Jesus já desprezou ela na cruz por você. Então entregue lá. Muitas das coisas que nós deixamos de fazer, que nós somos impedidas de ser e realizar, tem a ver com a vergonha. Os amigos da vergonha são o perfeccionismo, a comparação, a acusação. Eles são amigos da vergonha. Ninguém é perfeito aqui até nós nos encontrarmos. Sermos igreja perfeita e encontrarmos com Jesus. A culpa, a acusação, culpar, procurar culpados, como Adão e Eva fez, né? Deus disse: cadê você, Adão? O que aconteceu? Foi a mulher que o Senhor me deu. E o que a Eva disse? Foi a serpente. O que a serpente fez? Se mandou. Não quis pagar a conta. Queridas, se livrem da vergonha. Sabe? Não pertence a você. Jesus já passou isso por você. Seja qual for o erro que você tenha passado. Não deixa isso impedir de você semear as sementes que você tem. Deus já preparou um plano lindo, maravilhoso, bom, de um bom futuro para você. Não deixe que a vergonha te impeça de ser aquilo que Deus planejou para você ser. Deus planejou. E apesar dos nossos erros, Ele está disposto a se encontrar conosco. Isso é a anulação da vergonha. Deus, Jesus Cristo, já anulou a sua vergonha na cruz. Seja o que Deus chamou você para ser. Faça o que Deus chamou você para fazer. Amém? Que você receba essa palavra de uma maneira que o próprio Deus está recebendo você. Pensa, reflete. O que impediu você? Qual foi o erro que você acha que é vergonhoso demais para você não merecer? Para você não ter sentimento de amor e pertencimento? Deixa isso de lado. Já foi anulado. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Você que está em casa também. Baixe a sua cabeça, reflita sobre o que você recebeu, ore, confesse, declare, diga, Deus, meu Pai, a minha vergonha já foi anulada na cruz, porque é o Senhor que está vindo ao meu encontro. O Senhor está disposto. E eu entrego a vergonha aos pés da cruz.
para ser o que o Senhor me chamou para ser, que Ele planejou para ser. Pai querido, nós queremos agradecer tanto ao Senhor